Dá vontade de ver esse filme assim. Reflete. Ah, não, assim fica melhor. Las anotaciones de la Biblia. Vamos lá. Bom, Diego, tá bem na barriguinha aqui, né? Só nessa câmera. Quando entrar a Bianca aqui já passa isso. Treino. Tô tentando. E aí? Vamos pra barriga aí. Diego pega bem na pochete ali a câmera. Falei, tá com problema, treina, ué. Não é não? Treinando. Tá mesmo, 6 horas da manhã. Viu? Das 6 Boa. às 7. Trocou o horário. Quando você vier, é nós, Bianca. É nóis. Hoje tem pedrada, hein? Literalmente tem pedrada. É. Ah, não vejo tanto, Diego. Vamos ver, né? Vai que a gente viu coisas diferentes. Não, pedrada que eu tô dizendo, o cara foi morto a pedrada, né? Ah, sim, sim, sim. Isso sim. Se for nos dias de hoje, estamos mortos. Com certeza. Imagina. Vamos lá. Claro. Comecei, Diego. Ah, é? Valentina. Ah, só uma coisa. Cadê as crianças? Por que na live de segunda, na de terça, tem as crianças? Olha, hoje elas foram no zoológico com a galera da Andréia lá. Ah, tá. E aí eles ficaram malucos lá pra ficar contando as histórias e tal. Aí eu deixei eles lá. Tá. Perdoado. Tá perdoado. Vira o leão, aquele monte de coisa, estão bem doidos. Tá, vai. Vamos lá. Papai do céu, obrigado por mais um momento que estamos em comunhão com a sua palavra. E por sua presença, por permanecer conosco. Eu peço, como sempre, de coração, que seja a sua voz e não a nossa, que seja a sua vontade e não a nossa, né? Que o Espírito Santo reine nessa live e para a sua honra e glória, e não seja da nossa boca, das nossas opiniões, e se nos atrevermos a ser dessa forma, que as pessoas esqueçam ou que você transforme isso para o jeito que o Senhor quer que elas escutem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Bora. Como eu já tinha falado em outras lives sobre a questão do candelabro e os pães, o que representava, né? E aqui a gente vê bem nítido, e a gente pode trazer isso para nós hoje sobre a questão do Espírito Santo do candelabro, porque o Espírito Santo está com nós 24 horas, ele não apaga, vamos colocar assim, né? E o candelabro não podia apagar, ele tinha que estar sempre aceso. E era uma coisa perpétua que Deus tinha dado os israelitas fazer, né? Arão. Então, assim, eu vejo que a questão deles fazerem com o óleo, né? Fazerem o azeite lá, é como se é a nossa oração. A gente tem que estar com essa chama, esse azeite sempre, fazendo ele sempre, né? Buscando o Espírito Santo sempre. Porque nós temos ele 24 horas. Então, essa analogia que eu até tinha feito na outra live aqui se confirma, porque não podia apagar. E o Espírito Santo, por estar dentro de nós, não se pode apagar ele. A gente diminui a chama quando a gente não tem essa conexão com ele. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, você tem ele 24 horas ali, né? Eu estava assistindo uma live sobre o negócio da escola Dunas, que tem acompanhamento semanal 2 vezes na semana, né? E fizeram uma pergunta para ele, agora eu não vou me lembrar. E ele estava falando justamente sobre essa questão de ser livre, que do Antigo Testamento e do Velho Testamento. E como eu falei, se a gente for olhar para esse texto e falar assim, meu Deus, bom, a gente já viu todos e a gente já falou que a gente já estaria fulminado, né? E a questão de você olhar para um texto como esse, de olho por olho, dente por dente, você fala assim, gente, hoje em dia, se uma pessoa faz as coisas que foram feitas aqui, metade da nação já estava morta. Verdade. Ou a nação inteira, não existiria o homem na Terra mais.
né? Quantas vezes a gente já não blasfemou, assim, colocou o nome de Deus nas coisas, né? No trânsito, enfim, N situações do nosso dia a dia. E ele estava falando justamente sobre essa questão dessa nova aliança, que a gente hoje tem essa liberdade, né? No caso, não a libertinagem, nós temos a liberdade, né? E a partir do momento que você tem o Espírito Santo, ele, cada vez mais que você tem essa chama toda vez regada, toda vez colocando o olhinho lá, a poção, todo dia você coloca um pouquinho da poção, que seja uma oração curta, que seja uma oração longa, não importa. Mas o fato de você simplesmente conversar com Deus ou falar, Espírito Santo, esteja aqui comigo, as coisas mudam, né? O nosso sentimento muda. Como eu falei nas outras lives, eu estou aprendendo a não viver tanto por sentimento, porque ele muitas vezes engana a gente, ele cega a gente, né? E já o Espírito Santo não, pelo contrário, ele abre os nossos olhos. Ele faz com que a gente enxergue as coisas como elas realmente são. E ele faz a gente enxergar as coisas do reino. Então, quer dizer, você começa a transmitir aquilo que é do reino para a terra. Não tem o Pai Nosso que estais no céu, venha a nós o vosso reino? Como que é venha a nós o vosso reino? O reino vem para a terra? Como é vir o reino para a terra? Somos nós. Somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos... ele está dentro de nós. Então, quem é que faz o reino de Deus na terra? Somos nós. Então, assim, óbvio que é muito sério isso, né? De questão de blasfemar, de a morte, né? Ele falava muito aqui, se matar um animal tem que restituir, mas se você matar uma pessoa, você é morto. Né? E a blasfêmia aqui foi morta apedrejada, apedrada. Você imagina a angústia de você estar sendo apedrejado. Quer dizer, é uma lei muito severa. Na verdade, a lei antiga é pesada, né? É severa. Como a lei é pesada. A lei é pesada, exatamente. E o que eu mais vejo e me dá cada vez mais vontade de agradecer cada vez mais a Deus, por a gente viver na época atual, né, de ter o Novo Testamento, e pela graça que Deus nos deu de não precisar mais disso, da gente ter essa conexão e a gente viver muito mais vamos colocar assim, numa misericórdia de Deus, porque se ele não tivesse essa misericórdia, se ele não tivesse dado o filho dele para morrer por nós, nós estaríamos vivendo isso daqui. Provavelmente nós nem existiríamos, né? Porque o que acontece? O povo, quando sai do Egito, a gente vem vendo que nós somos o povo do Egito, a gente ainda tem aquelas coisas, a gente ainda carrega resquícios da escravidão. Porque muitas vezes a gente é escravo, às vezes, de um pecado, a gente é escravo de alguma situação da nossa vida, a gente é escravo de sentimentos, né? De ansiedade, enfim, coisas seculares, digamos assim, que tem mais hoje, né? Ansiedade, depressão. A gente acaba sendo escravo daquilo. Porque a pressão é tão grande que a gente vive, e vamos falar a verdade, não é uma pressão, porque para viver no que é o Antigo Testamento, a gente está vivendo no céu, né? Se a gente parar para... por isso que é a graça, né? Então, a gente carregando isso para os nossos dias atuais, a gente tem mais que agradecer do que... né? A gente tem muito mais que agradecer, porque se a gente for olhar para trás, eu não viveria numa época dessa, mas nem... né? Assim, então, assim, graças ao que Jesus fez, então, assim, é muito sério, óbvio que a gente, quantas vezes, né, já não me pega, ai meu Deus do céu, e acaba falando alguma coisa, né, às vezes a gente acaba saindo, escapa, mas logo, se a gente tem esse candelabro aceso, que é o Espírito Santo, logo ele já te,
que você falou? Volta, volta, volta. E eu penso assim que o fato da gente manter essa chama acesa, quanto mais a gente mantém ela acesa, mais a gente. Porque a gente é a imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente acaba sendo cada vez mais, assim, cada vez mais parecido com ele, né? Porque, óbvio, vamos errar e vamos errar a cada segundo, enfim, isso. Mas ele já sabe, né? Eu acho que Jesus, ele fala assim, "Ei, eu já sei, vai, conta-me. Vai, o que aconteceu? Eu já sei, mas vamos lá, me conta. Eu já passei por isso. E essa questão de ter uma certa liberdade, eu vejo que, poxa, muitas pessoas falam, ah, mas eu sofro de perseguição, eu sofro de pessoas que ficam falando mal de mim, sei lá, uma frustração. Gente, Jesus sofreu muito mais que isso, sabe? Ele sofreu muito mais que isso. Ele sofreu perseguição. Todo mundo falava que ele era louco. Quando ele curava alguém, ele era louco, ele era doido. Quando ele era perseguido pelos fariseus e pelos sacerdotes lá, os líderes, direto, eles queriam matar ele a todo custo. Verdade. Então, você imagina você viver 3 anos, porque foram 3 anos o propósito, né, de Jesus, durou 3 anos, que ele cumpriu o seu propósito. Durante 3 anos você ser perseguido. Durante 3 anos alguém querendo te matar. Sabe? Então, assim, o que a gente vive hoje, a gente tem que dar muita graça mesmo. A gente tem que, sabe, ver que não, a gente não precisa mais de olho por olho, dente por dente. Né? Então, assim, o que eu vejo nesse texto é isso, da gente realmente entender que nós precisamos estar sempre conectado com o Espírito Santo, que nós precisamos sempre estar acendendo essa chama para que ela não se apague. E para que a gente viva essa graça de não precisar mais ter que ser apedrejado, não precisar mais ser escravo, né, das coisas, porque nós somos livres. Né? Nós somos um povo escolhido de Deus, mas nós somos livres. Né? Como diz o texto bíblico, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Né? Então, assim, como a gente sempre brinca, né? Ah, você ser crente não pode isso, não pode aquilo. Não, 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 não. Eu posso sim. Posso fazer tudo que você faz. Aí eu posso, mas só não quero. São escolhas, né? Eu sempre falo, a partir do momento que você fez uma escolha, você tem que arcar com ela. Né? Arcar no sentido assim, você escolher uma coisa boa ou ruim, você sempre vai ter consequência. Eu sempre penso assim, antes, até se você escolher uma coisa boa, vai vir coisa boa, obviamente. Mas é uma escolha. E quando você escolhe acender o seu candelabro e colocar o óleo dele todo dia para que ele sempre fique aceso, você vive melhor e você tem uma consciência melhor daquilo que você faz. Então, assim, não, a gente estaria morto. Mas é isso. Legal. E uma das coisas que mais chocam as pessoas, porque uma coisa é você falar assim, eu posso, mas eu não faço. Aí a pessoa pensa assim, mas você não faz por obrigação. E aí ela notar que não é por obrigação, que você faz que você realmente não quer fazer, deixa elas malucas. Porque é louco, né? É uma coisa louca, é igual eu falei, seguir Jesus, muitos falam né, que é loucura. Mas eu prefiro ser louca e agradar a Deus do que ser leviana e depois ir pro inferno. Verdade. Quer falar, amor? A Bianca já falou tudo que eu queria falar. Ai, a Dani é demais. Né? Ela tem que ser estudada. Mas vamos lá. O meu assunto hoje vai ser sobre esse homem, né? Lá no versículo 10. Certo dia, um homem, filho de uma israelita e de um egípcio,
né? Citou isso, blasfemou o nome de Deus, tal, tal. Mas aí, só para... Eu não vou entrar no mérito da questão da morte e tal, mas é só para a gente entender o quanto era forte isso. Você imagine quanto tempo demora uma pessoa para morrer apedrejada. Quanto tempo? Pior do que isso. Se ela era filha de israelita, o povo conhecia ele, né? Era do meio, vivia junto. Ou seja, pô, sei lá, um vizinho, Então, né, que eu conheço. Um amigo seu. E que eu agora sou obrigado a apedrejar até ele morrer. E quanto tempo demora para a pessoa morrer de pedra, de pedrada? Olha que morte, né? Terrível. Mas vamos lá. Bom, o que mais me chamou a atenção é isso que eu vou bater nessa tecla aqui, é o certo de um homem filho de uma israelita e de um egípcio. O texto fez questão de citar isso. Agora, por que será que o texto citou isso? Se a gente pensar assim, o fruto vem do que nós somos, né? Isso é da natureza, seja ela humana, seja ela biológica. Se você tiver uma laranjeira, vai sair o que dali? Não tem como sair banana, vai sair laranja, não tem jeito, não vai sair outra coisa, né? E aqui está dizendo, filho de um israelita e de um egípcio, sairia o que dessa mistura, né? A gente fica assim, poxa, como que seria isso? Aí lá em 2ª Carta de Coríntios, a carta de Paulo, no capítulo 5, diz o seguinte, aí já vamos trazer isso agora para Jesus, né, para nossa era. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Se alguém aqui, ele não está dizendo se é negro, se é branco, se é homossexual, se é judeu, se é israelita. Se alguém está em Cristo, então você é uma nova criatura. É só isso que está citando, né? E aí... Mas para a gente entender o que é uma nova criatura, a gente tem que entender o que é uma velha criatura, né? Senão fica uma coisa vaga. E o que era a velha criatura? A velha criatura era os descendentes de Adão, né? Essa era a velha criatura. Agora, qual foi o pecado de Adão para ele descer e a gente ser e as pessoas a partir daquele momento ser descendente dele no Velho Testamento, na velha criação? Qual foi o pecado dele que vocês acham? Que pecado que ele cometeu? Adão, eu creio que foi da submissão. Submissão, o que você acha, mano? Ele... Não vem colar, não. Tá tudo anotado. Tá falando tudo que eu quero falar hoje. Não vem mais. O que Adão fez? Ele desobedeceu. Muita gente fala isso, muita. Se perguntar para 100 pessoas, 99 vão falar desobediência. O pecado dele não foi esse, foi roubo. Porque Deus falou assim, essa árvore é minha, esses frutos são meus. E ele vai lá e pega. Quando você se apropria de uma coisa que não é sua, o que é isso? É roubo. E aí, ao cometer esse pecado, ele desce, né? E aí Deus fala assim, a partir daqui, você segue por conta própria, você agora é só corpo e alma. Meu espírito não está mais com você. E segue sua vida aí. Até Cristo vir. E aí sim, nós nos tornarmos novamente corpo, alma e espírito, né? Corpo, sentimento, desejos, que era só o que Adão tinha depois disso. E voltar ao espírito, né? Através do Espírito Santo agora. Não mais o espírito de Deus como era diretamente lá no Éden. E aí essa nova criatura, então, ela não tem mais a mesma origem, né? Nós não somos mais descendentes de Adão, né? Então... Quando Paulo cita isso, ele está falando assim, você tem uma nova origem. Não pode ser mais aquilo. É uma nova. E quando é nova, não é mais a mesma coisa, né? Então, a gente não tem mais o roubo, o pecado, como todo pecado nas costas, né? Nós somos uma nova criatura sem o pecado, né? Sem isso. Essa é a nova criação. E aí, depois, lá em Efésios 2, que Paulo também vai citar, eles falam o seguinte, vocês estavam mortos e acostumados a viver assim. Mortos no sentido que ele deve estar falando espiritualmente, né? E acostumados a viver assim. Sem o Espírito. Olha quanto tempo se passou, desde Adão até Jesus, né? Milênios, né? Até ele chegar. Então, a gente foi se habituando, né? A gente não. O povo da época foi se habituando a ficar só como carne e sentimentos, carne e vontade, né? Não conseguia ter acesso à terceira parte. Mas ele completa o texto da seguinte forma. Vocês estavam mortos e acostumados a viver assim, como filhos da desobediência. E aqui é a grande chave, porque quando ele fala filhos da desobediência, ele não está falando filhos desobedientes.
É diferente, né? Quando ele fala filhos da desobediência, está remetendo que alguém, um pai, uma mãe, né, é a desobediência, e não o filho desobediente. Ou seja, tem um governante, e esse governante é a desobediência. E quem está obedecendo, muitas vezes é desobediente, mas ele pode ser um desobediente inconsciente. Ele não pode ter consciência disso. Por exemplo, quando o Davi tinha 2, 3 aninhos, a gente, no início ele sempre, né, era uma das crianças mais sorridentes e tal, e tudo era assim, e aquele olhar carinhoso. Do dia para a noite, tudo para ele era não, né, amor? Você ia falar assim, quer mamar, Davi? Não. Quer app? Não. Quer comida? Não. Tudo era não. Quem que ensinou isso, gente? E que parte que isso mudou, né? Então, que filho é esse que, com 2 anos, o que você vai ensinar para criança de 2 anos para ela não virar a chave assim e começar a ser desobediente? Então, ele passou a ser desobediente inconsciente. Ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. E muitas vezes acontece isso conosco, né? A gente se torna um desobediente inconsciente. E aí, quando a gente encontra Cristo, ele revela isso, ele mostra quem você está, por que você está sendo governado. E aí você toma um choque, né? Porque enquanto você está inconsciente, você vai levando a vida, né? Vamos lá, beleza. Então, é engraçado porque esse texto ele mostra que Deus era lei, né, rígida, né? Mas, por exemplo, se a gente trouxer tudo isso que eu falei, por exemplo, o homossexualismo, Deus, eu não acredito que Deus era assim. Lá no início, acho que uns 2 capítulos atrás, ele falou assim: vocês encontrarão o homossexualismo, né? Ou seja, não existia ainda no povo, existia para onde eles iriam ir. Então, vocês vão encontrar, não se misturem, não aceitem isso e tal. Ele era contra o homossexualismo, não contra o homossexual, né? E essa tem uma grande diferença, porque depois Jesus vem da mesma forma, só que Jesus vem com amor, ele não vem mais, né, querendo rasgar. Ele fala assim: ah, você é homossexual, venha me escutar, vem todo mundo, vem pra cá. E aí ele vai revelar sobre o governo de quem que você está. Você está sob o governo do homossexualismo, e é isso que ele é contra, não com o homossexual. São coisas bem diferentes, porque às vezes as pessoas recriminam e falam: ah, é isso, e Deus é contra. Aí Jesus não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é governança, e outra é você aceitar isso de forma inconsciente. E está sendo governado. Deixa eu só te cortar aí um pouquinho. Essa situação é muito séria, porque é só o Espírito Santo que convence. Não adianta você chegar na pessoa, não chegar em mim e dizer: ô, Bianca, você tá fazendo tal coisa. Tá, beleza, eu tô fazendo tal coisa, mas é tanto para mim, para convencer, para tocar, para fazer, né? E é por isso que Jesus, quando vem com amor, muda. Porque impor não muda ninguém. Agora, o amor, ele quebra. Constrange. O amor constrange. O amor de Deus constrange. A partir do momento que você sente esse amor, ele te faz falar assim: gente, eu não quero mais viver isso. O que eu tô fazendo? Você tá entendendo? Acabou. Não é isso que eu quero. Eu quero viver esse amor. E daí é onde tudo. Verdade. Né? Mas você precisa aceitar isso para você mudar, né? Senão. Exatamente. Mas assim, eu quero falar com você, não quero te escutar. Eu quero falar com você, vem cá, não quero te escutar. Não vai mudar nada. É um processo. É um processo. Entendeu? Verdade. Na verdade, né, todo o pecado em si, ele vai depender de você se posicionar para querer mudar, né? Não adianta. Deus não vai. Mas é que muitas vezes é inconsciente. É inconsciente, é o que eu falei aqui. Você vai sendo governado de forma inconsciente, como se fosse normal, natural. Sem a consciência de que tem alguém te governando. E aí que mora o problema, né? E aí você não se toca, mas não é que você seja culpado por isso, é que você ainda não abriu os seus olhos, né? Ou você não quis abrir, né? De alguma forma. Então, se fosse para concluir isso, eu diria que não é o que a gente faz, é o porquê a gente faz que interessa. Porque o que a gente faz pode ser de forma inconsciente, né? Natural, cultural. Mas por que a gente está fazendo isso é que é o importante. E se a gente vir o porquê, olha só que doideira. Jesus está sendo batizado
E aí ele é batizado. O que que Deus fala? Vocês lembram? O que que Deus fala nesse momento? Você é o meu filho amado em quem me compraste. Isso! Diego! Sabia que a Dani ia participar. A Bianca, ainda bem que eu falei antes, que a Bianca já tava ali, ó. Tá com delay a internet dela. Você é meu filho amado o tanto que eu me agrado, né, e tal. Mas olha só, Jesus não tinha feito nada até esse momento. Não tinha curado ninguém, não tinha feito nenhum milagre, não tinha evangelizado ninguém, não tinha feito nada. Zero. Zero, zero, zero. Não tinha feito nada, gente, nada. Então, não é o que a gente faz. Às vezes a gente fica assim, eu vou jejuar para ser não sei o que. Não é o que você faz. Deus se agradou por quê? Porque a gente se batizou e nesse momento a gente se tornou o quê? Nova criatura. É isso que agradou ele. Yes! Não é o que fez, nem o que faz. Também, quando Deus fez o mundo, ele falava, isso é bom. Mas quando ele fez o homem, ele falou, isso é muito bom. Quer dizer, ele viu que ele fez uma coisa espetacular, além daquilo que ele pensava. Com certeza. Então, gente, é fantástico, é essa mesma analogia. Exatamente. Ele fez com tanto poder e tão com imagem e semelhança a ele, que quando ele olha a Torre de Babel, ele fala assim, eu vou ter que mudar a língua desse povo, que não tenha mais nada que eu consiga segurá-los, né? Exato. Eu fiz com tanta semelhança que o que eles quiserem atingir agora, quando Deus olha e fala assim, realmente eles vão conseguir encostar no céu desse jeito. Né? Que era o objetivo da Torre de Babel. E você vê que só não faz mais porque ele não tem fé. Porque o próprio Jesus falou, peça com fé em meu nome para você ver o que acontece. Abra sua boca e peça com fé. Você move a montanha. Você tem noção disso? A gente tem noção disso? De que se a gente olhar para uma montanha e falar para ela se mover, ela se move. Mas você tem essa fé para isso? Sabia que essa é realmente a coisa que mais agradava a Jesus, que mais deixava ele contente, é a que mais desagradava? Se você olhar na trajetória do Novo Testamento, o que mais desagradava a ele era alguém sem fé. Pode ver, homem sem fé, até quando vou tolerar vocês? E não sei o quê. Quando não tinha fé, ele ficava... Era a única coisa que eu acho que tirava ele do prumo, né? Tirava ele do equilíbrio. Ele ficava irado quando via um negócio sem fé. Mas quando tinha fé, ele falava assim, opa, caraca, eu não vi fé igual essa, eu não vi aqui ainda. Ele ficava tão emocionado, né? De tocarem nele. Opa, alguém me tocou aqui com tanta fé. O que é isso? Né? De tanta fé. Igual ele falou do... Meu Deus, fugiu o nome dele lá, que foi atrás dele e pediu, Senhor, cura o meu soldado. Eu sei, o negócio da guarda lá, né? Um soldado, não, era um generalzão lá. Né? O general, que ele fala assim, eu nunca vi uma fé igual essa. Você tá entendendo? Acho que o que mais, tipo assim, tira um pouco, né, Deus do sério com a gente em relação a isso, porque a gente vê tantas coisas. Centurião, a cara. A gente vê na nossa vida Deus fazer tantas coisas, a gente vê Deus fazer tantas coisas na vida das outras pessoas, e mesmo assim, muitas vezes a gente duvida. E isso acontecia com, os 12 apóstolos, gente. Ficou 3 anos com Jesus. 3 anos eles cambaleando, não sabia para onde, né? Que é Pedro, vem Pedro. E o Pedro andando na água, de repente ele cai. Acabou, a fé dele foi instantânea, foi 3 segundos a fé dele, depois acabou. Mas, ó, pode falar. Não, então, é isso, é que a gente precisa desse mover, né? Só que a gente também precisa aprender a ter essa fé, aprender a ter essa não digo nem não é questão de obediência, é acreditar, sabe? É um crer diferente, é um descansar, porque muitas vezes eu vejo isso muito nas pessoas, elas até têm fé, mas elas falam, dá 5 minutos, elas já tiram da mão de Deus, porque vai resolver, porque não tem paciência, porque não sabe esperar. E isso, eu acho que é o que mais, como você falou, é o que entristece o coração de Deus, né? De falar,
tá me dando aqui e você mesmo já tá tirando antes de eu fazer, né? Então, não faz isso, filhinho, né? Acho que ele fica com a mão na cabeça. Não, não faz assim. Só para contextualizar aqui que às vezes alguém, né, não sabe, não conhece a história do centurião. Ele pediu para só Jesus proliferar a palavra assim, meu soldado, diga que ele está, né, sim, ele está saudável agora, está livre da doença e vai acontecer. Mas eu interpreto que a mulher do fluxo de sangue, ela deu um baile em todo mundo de fé. Em todo mundo. Porque ela foi lá e fez assim, ó, eu não preciso que fale nada. Se eu encostar, tchau. Ela deu um baile, porque o outro ia falar assim, precisa falar. Fala que vai acontecer. Ela falou assim, não precisa falar nada. Eu só preciso chegar nele. Se eu chegar, acabou. Eu tô salvo, tô curada, tô livre. 12 anos de fluxo sanguíneo, né, sangrando todos os dias. Agora Marido abandonou. Agora eu te pergunto, já que a gente está nesse negócio, é gostoso de falar disso. Jesus não sabia que ela estava 12 anos com fluxo de sangue? Ele sabia? Claro. Ele conhece, velho. Ele sabia. Só que o momento da fé dela, ele estava esperando ela falar e agir. No que ela falou, se eu encostar, eu vou ser curada. Aí ela foi e encostou. Se ela só falasse, ela não ia ter a cura. Mas ela foi falando, né? O texto fala que ela foi falando. Eu só preciso encostar nele, só vou chegar nele. Então, muitas vezes, a nossa fé depende de uma atitude nossa. Com certeza. Depende do passo que a gente dá. Não é só falar. Ai, Senhor, eu tenho fé que vai cair dinheiro na minha conta. Ou vai trabalhar, filho, para cair dinheiro na sua conta. Ai, assim, do céu. Você tá entendendo? Então, a fé é junto com a ação, né? Lógico que tem algumas coisas que a gente só pede, porque vai um pouco a outrem da gente, né? Vai um pouco além do que é a gente, no caso, igual uma cura ou alguma coisa, isso vai além, né? Já vai para uma coisa mais espiritual. Mas tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem a fé, mas não tem a ação, né? E até a cura tem ação, porque se eu não for lá e eu não colocar, impor na minha mão e eu não orar, aquela pessoa não vai ser curada. Entendeu? Então também tem ação, se você for pensar. Agora me vê, você acha que o Espírito Santo falou, acorda, tem ação sim, porque a oração é uma ação. Com certeza, né? Não. Tanto é que desde o Velho Testamento, né? As coisas só aconteceram com Deus. E se nós somos imagem e semelhança, é da mesma forma conosco. Quando ele falou, pairava o Espírito de Deus sobre a terra e ele falou, haja luz, haja água. É quando ele falou, né? Então, a gente pode estar cheio de Espírito. Se não abrir a boca, vai continuar do jeito que olha o poder, né? Palavras tem. Né? E a gente... eu sei que passou um pouquinho do tempo aí, mas esse tema é bom mesmo. É que a gente, quando está no início da fé, a gente pensa assim, então fé é o seguinte, eu vou acreditar que Deus vai resolver, está resolvido. Deus está nas suas mãos, tchau, acabou. Agora se resolve, tô doente, me cura. Né? Mas tô sem dinheiro, minhas contas atrasadas, agora é contigo. Né? A gente faz isso no início, né? Só que olha só, porque a gente está tocando nesse assunto é interessante. Abraão estava em Arã, e aqui estava em Ur, aqui é Arã e aqui era Canaã. Deus falou para ele, vai para Canaã, terra prometida. Vai nessa direção, né? Vai em direção a Canaã. Ele veio, subiu tudo e depois desceu. Por quê? Porque ele seguiu o rio para que o povo inteiro não morresse, nem ele. Ué, mas Deus não estava com ele, ele ia morrer? Deus prometeu que te daria tudo e que era só você ir em direção, mas não disse que essa direção. Mas a gente tem que fazer a nossa parte depois disso. Deus prometeu, vai cumprir. E a nossa? Agora você se vira aí, você tem que chegar lá. Essa parte é contigo, né? Se você não for pelo rio, vai faltar água, vocês vão morrer, inclusive você. Mas não é que minha promessa não vai ser cumprida. A minha vai ser. Agora você faz a sua. Então, você está todo endividado, então o que você fez para estar todo endividado? Se liga, né? Vamos reconstruir esse negócio aí, você vai parar de gastar com besteira e vão... Né? Não fica assim, parcelou o cartão. E a questão da saúde também, né? Vamos supor, eu tenho diabetes, estou muito mal, muito mal, muito mal. Se eu não parar de comer açúcar, eu não vou melhorar.
né? Então, esse lance da ação, se você for parar para pensar, tudo tem que ter uma ação por trás. Não é o simplesmente, tá nas suas mãos. Não, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Seja na parte familiar, seja na parte financeira, trabalho, saúde, né? Tudo. Esse passo de fé, ele não tem como vir sem ter o acompanhamento de uma ação por trás, né? Mas aí eu ouvi isso, as pessoas pensam assim, então não tem diferença, essa eu vou ter que fazer. Tem diferença sim, porque agora você não caminha mais sozinho. Agora você vai caminhar para a cura, mas você vai caminhar. Daí você caminha para Jesus. O problema é que a gente não tem Cristo, né? Não tem o Espírito Santo, a gente caminha a resma, assim, a gente vai indo. E muitas vezes a gente fica tropeçando em pedra, sendo na qual a gente poderia num caminho reto e chegaria mais rápido. Segura. Aí. O quê? Travou aí? Voltou. Não, eu falo, quando a gente está com Cristo, a gente vai numa direção mais segura. A gente pode até errar. Eu até brinquei com a mãe esses dias, eu falei, mãe, olha, eu tenho que tomar umas atitudes aqui, eu posso até errar. Mas eu sei que o Espírito Santo vai falar comigo de novo. Mas eu tô com a vontade de fazer umas coisas, mas eu posso errar. Mas quando você tá com Cristo, até na hora que você erra, você fala assim, Senhor, eu errei, me perdoa e vambora. Você tá entendendo? Você fica naquela, não vou fazer, porque eu não posso errar, porque eu não posso pecar, porque eu não posso... você é livre. Você tá entendendo? Desengana, você é livre, só que tem orientação do Espírito Santo. Saiba escutar, saiba sentir aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Que daí é uma direção mais segura. Né? Caminho mais seguro. E quanto mais se relaciona com ele, mais intimidade, mais ele fala conosco. É uma troca, né? É uma troca. É isso aí. Muito bom. Fechou? Nós, semana que vem eu tô aí. Foi difícil, cara. Foi difícil, mas olha, no final Deus fez as coisas. Desenrolou. A live vai ser todo mundo junto aqui. Vai nem caber na telinha do celular. Muito bom. É no tempo dele, não é no nosso, né? Senão a gente cria ansiedade, vai voltando coisa da alma. É no tempo dele. Exatamente. Muito bom. Encerra para nós aí, Bi. Bora. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta live. Obrigado, Pai, pela vida, né, que o Senhor nos deu, essa graça imerecida, Senhor. Nós não cansamos de te agradecer e louvar o teu santo nome por isso, Pai. Que nós possamos carregar esse Espírito Santo sempre conosco, está acendendo essa chama cada vez mais em nossas vidas, Pai. Fala conosco o dia inteiro, se for preciso. Coloque a gente no trilho novamente, se a gente estiver fora, Pai. Mas não nos abandone, Espírito Santo. Esteja conosco, nos orientando, guiando, nos fortalecendo em fé, para que a gente possa caminhar sempre, sempre contigo e ser cada vez mais a imagem e semelhança de Ti, Pai. Obrigado por este dia, abençoe o resto da nossa semana e obrigado a todos que estão assistindo, abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Um beijo pra assistindo vocês, ó. Hã? Minha tia, a Claudinha, tá sempre... A Claudinha tá sempre, esses dias eu falei para ela, nossa, tem uma pessoa que tá sempre aqui, Maria Cláudia Moraes, ela falou assim, tia da Bianca. Claudinha, isso aí, ó. Na fé, hein? Pessoa que mais assiste as lives aqui, muito bom. A Jaque. Valeu, gente. Até mais. Tchau, até. Coraçãozinho pra todo mundo. Tchau. Tchau.